Olá! Hoje vamos encerrar nossa série sobre os 5 meios de expressão da mente. Meu nome é Fabiano Benassi, eu sou professor de yoga e se você chegou aqui, você provavelmente ouviu meus vídeos anteriores da série, onde eu falo sobre os 5 meios de expressão da mente, ou talvez você tenha chegado aqui por algum outro motivo. Você achou meu link na internet, achou meu vídeo, mas independente de como você chegou aqui, se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha na playlist, provavelmente ela vai estar aqui do lado no meu canal, né? Ou você vai ter em algum lugar aqui também no Face, ou na minha página também. E se você estiver vendo o áudio desse vídeo, ele provavelmente vai estar no meu site também, em uma forma de sequência ali para você tanto ouvir pelo site ou baixar. E por que é importante você ver os outros vídeos, ver os outros áudios? Para que você perceba, você entenda o contexto do que eu estou falando. E esses 5 meios de expressão da mente, eles são muito, mas muito importantes na prática do yoga. Se você tem interesse em começar a praticar yoga, se você quer saber um pouco mais sobre a prática, você já começou a praticar, quer estudar um pouco mais, quer saber como é que a prática funciona, saber a base, né, do yoga, ou mesmo se você já é um praticante mais antigo, mais avançado, mas você ainda quer se aprofundar um pouquinho mais nessa prática, quer entender o mecanismo, o objetivo, então eu recomendo que você veja esses vídeos, porque esses meios de expressão, eles são a essência do yoga. Quando o yoga se tornou yoga, né, se tornou uma doutrina, uma prática, ele se tornou através de um tratado chamado Yoga Sutra de Patanjali, e lá ele descreve que o yoga é um recolhimento dos meios de expressão da mente, que também é traduzido muitas vezes pelo cessar dos meios de expressão da mente. Dá na mesma, tá? E aí aquele que vê, o percebedor, a sua essência, a sua verdadeira natureza se manifesta de uma forma autêntica. Então, essa é a primeira descrição oficial, vamos dizer assim, do que é yoga, foi quando o yoga se tornou uma doutrina. Mas o que são esses meios de expressão que você tem que recolher? O que você tem que cessar na sua mente? E é sobre isso que eu estou falando aqui. Existem 5 meios de expressão que você precisa lidar com eles e enquanto você estiver vivendo. Então, para você praticar yoga, quando você pratica, o que você faz é cessar esses meios de expressão. E eu já falei sobre inventividade, eu sempre confundo o primeiro nome, evidência, que é a sua capacidade de conhecer coisas novas, inventividade, a sua capacidade de lidar com coisas, pegar objetos e transformar em outros, criatividade, que é a sua capacidade de criar objetos novos, sono ou sonho, que é onde você tem a revelação, é onde você tem um contato com o seu inconsciente, com a sua essência. E agora a gente vai falar do último, que é a memória. Talvez você esteja ouvindo música de gás aí, que está passando um caminhão aqui na rua. Eles são construídos em sequência, né? Então você nasce, você tem que aprender a falar, aprender a andar, então você vai usar bastante a evidência. Você tem que evidenciar coisas novas, tem que ter novas experiências. Aí você começa a aprender, você começa a transformar coisas em outras, né? Você começa a aprender a falar, você vai copiando, então isso é inventividade, né? Então você está usando a técnica, você está aprendendo a usar a técnica. E aí você tem a criatividade, quando você começa a colocar a sua identidade lá, você começa a colocar seu toque especial. E o sono é quando você começa a ter revelação, é quando você começa a produzir um contato mais profundo com o ser, através dos sonhos, principalmente, mas também você pode usar isso através da prática, de uma forma consciente. E a memória é o lugar onde você retém tudo isso. Então, nada disso aqui seria relevante se você não tivesse um lugar para você guardar isso. E a memória é o lugar onde você guarda a experiência que você tem com os objetos. Quando eu falo objeto aqui, eu estou falando de uma forma genérica, porque objeto ele pode significar pessoas, pode significar lugares, pode significar situações que você viveu. Então, o objeto ele é qualquer coisa, tá? Quando eu falo de objeto,
ele é o objetivo da sua atenção, ele é o local para onde você coloca os seus sentidos. E a experiência que você tem com os objetos, com as pessoas, elas são retidas na memória. Então, quando você tem uma experiência com aquelas bolas que a gente tem ali atrás, a bola holandesa, ela vai ser uma experiência única. A primeira vez que você usa uma bola daquela vai ser uma experiência única. E aí talvez você tenha uma experiência que não seja tão agradável. De repente você caiu, escorregou, bateu, se machucou e você não gosta mais de fazer nada naquela bola por causa disso. Às vezes você tem uma experiência interessante. Você sentiu o seu corpo diferente, começou a trabalhar uma intensidade nova e tal, e você começa a gostar. Então a experiência também é o que vai fazer com que você defina o seu samskara, ou seja, os seus hábitos. Então, para onde você aponta a sua atenção no mundo, aquilo que você torna importante no mundo, depende das experiências que você vai construindo na sua vida e de como elas são armazenadas na memória. E aí eu falei, que aqui a gente produz conhecimento, na evidência, na inventividade a gente produz técnica, aqui a gente produz coisas novas que não existem, no sono a gente produz revelação, só que você não vai reter na memória algo que não tenha uma conexão com o estado de arte que teve revelação, que não foi revelado, que não se conectou com o ser dentro de você, que você não pôde sonhar, você não vai se conectar, você não vai criar nada que você não tem habilidade para criar, você não vai conseguir construir algo no estado da arte se você não tiver a técnica, e a técnica ela não vai, você não vai conseguir saber ou aprender se você não tiver conhecimento. Então tudo começa aqui, evidência, é onde você produz conhecimento. A gente começa com uma folha em branco no mundo, e essa folha em branco nós vamos escrevendo através da evidência e vai passando por todos esses processos mentais, todos esses processos de construção da mente. Então evidência, inventividade, criatividade, sono e memória. E aí, muitas vezes, você tem uma pessoa que perde a memória e às vezes a pessoa não reconhece nem quem são os pais dela. Olha que interessante, Ela não tem mais identificação com aquelas pessoas, porque ela perdeu a memória. Então, eu já conheci uma pessoa que perdeu a memória porque teve um acidente e ela teve que começar a reconstruir tudo na vida dela. Algumas coisas não tinham significado mais, ela teve que ressignificar. E provavelmente, se ela não recuperar a memória depois, porque pode acontecer que ela vai recuperar a memória, mas se ela não recupera a memória, ela vai dar outro significado de acordo com o momento de vida, de acordo com a experiência que ela tem, de acordo com várias coisas. Então, a memória é onde você retém os objetos. E um detalhe importante, de todos esses 5 meios de expressão, eu comecei a falar um pouquinho aqui no sono. Todos eles têm uma forma de você usar. Você pode usar de uma forma perturbada ou não perturbada. Já falei isso também nos outros vídeos, mas aqui eu vou detalhar um pouco mais. Quando você trabalha de uma forma perturbada, é quando, por exemplo, você adquire conhecimento, mas é um conhecimento que não tem a ver com você, não tem a ver com a sua essência, com aquela pessoa que você é de verdade. E aí você produz técnica, você produz formas novas de fazer as coisas, de se falar, que não tem a ver com você. Aqui você produz criatividade, você cria coisas que não tem a ver com você, com o ser dentro de você. Você começa a ter sonhos muitas vezes que estão mostrando para você que o que você fez antes não tem a ver com a sua verdadeira natureza, com a sua essência. E a memória, você guarda experiências que não estão relacionadas com o ser dentro de você. E aí é que a gente gera uma perturbação na nossa mente. Eu falei de perturbação mental, tem uma série que eu falei sobre os kleshas. Então você tem, por exemplo, ignorância, avidya. Quando você tem falta de conhecimento, você tem falta de evidência, você tem avidya. Quando você tem apego, então você começa a se apegar a objetos, a lugares, às pessoas, a forma de fazer determinadas coisas. Quem tem, por exemplo, um pouco de toque, está relacionado com o klesha do apego, o raga. Então a pessoa não consegue
fazer alguma coisa diferente, ela está apegada àquele jeito, àquela forma de fazer determinadas coisas. Aquilo gera uma perturbação na mente dela, porque se for diferente, né, aquilo muda, né, o estado dela, muda às vezes por uma forma de crise, né? Então, quando você começa a usar esses 5 meios de expressão da mente, você recolhe eles. A primeira coisa que acontece quando você recolhe, né, você sentou lá, você vai meditar, você não vai ter interferência, você não vai ter nada para atrapalhar esse processo. E você vai começar a limpar a sua mente no que se refere a perceber aquilo que tem a ver com você de verdade. O que eu quero dizer com você começar a guardar na memória, né, com você começar a registrar, ter experiências, contato com objetos que tem a ver com você? Eu quero dizer que você tem que seguir a sua vocação, você tem que seguir a sua forma natural de ser, de fazer as coisas. E essa forma natural de ser e de fazer as coisas, ela pode ser sentida através de você tem um sentimento que ele é gerado, que é um sentimento de Ananda, é um sentimento de felicidade profunda, é um sentimento de completude, né? de estar completo, de empolgação também, né? Muitas vezes expresso por empolgação. Então, quando você faz alguma coisa que tem a ver com você, com a sua verdadeira natureza, você faz com prazer, com gosto. É uma coisa que dura, não é uma coisa momentânea. Não é aquele prazer momentâneo do desejo, né, produzido pelo desejo, pelos sentidos. É um prazer que faz você acordar num dia de sol ou num dia de chuva, e mesmo assim você está feliz por aquele dia para realizar, seja lá o que for. A gente às vezes olha para uma pessoa dessa e fala assim: putz, né, que cara, às vezes meio alienado, mas a pessoa está sentindo, ela está isolada lá, né? É o objetivo do yoga. Um dos objetivos da prática é você sentir esse isolamento, de que para tudo que você olha, você vê você lá, você se vê lá, o isolamento no sentido de preenchimento, né? O Kaivalya, que é o objetivo final do yoga. Então, quando você recolhe esses meios de expressão da mente, o que você está fazendo é limpar a sua mente. Você está tirando da memória coisas que não têm a ver com você, está começando a se conectar com a parte inconsciente, a parte profunda, né, no seu sono, que vai ser aquilo que tem a ver com você de verdade. Você vai criar coisas que têm a ver com você de verdade, com você produzidos com um estado de arte, ou seja, vai vir do seu coração, vai vir lá de dentro. Você vai começar a trabalhar com técnicas, com objetos, com pessoas, que é aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você sente bem, que você sente feliz em fazer. E você vai adquirir conhecimento, você vai evidenciar coisas que são coisas que chamam para você. Você percebe que existe uma atenção, existe um chamado para você lidar com aquilo. Só que o que o yoga faz? Ele desconstrói, ele pega daqui primeiro da memória e vai desconstruindo. Então você vai recolhendo os meios de expressão. O que é? Você não começa eliminando a memória, você começa primeiro trabalhando o seu corpo físico. Então você vai lá, né, percebe às vezes tensões ou posturas ou coisas que você faz com o corpo que tem a ver com os seus hábitos, com o seu comportamento, o seu samskara. Aí você vai aprofundando mais, você vai começando a perceber isso na respiração, nos sentimentos, nos pensamentos, né? Aí você vai se aprofundando mais, e aí você começa a perceber que você tem um sonho cada vez mais lúcido, né? Você começa a se conectar num sonho, no estado de túria, né, que eu falei. Você está consciente do sonho, você está lúcido, acordado, né? Isso isolando os seus sentidos, né? Você isola os seus sentidos daquilo que chama a sua atenção para fora e se conecta dentro de você. E aí você começa a construir uma nova memória, você começa a construir novos hábitos que tem a ver com hábitos que é uma representação do ser dentro de você. Então, o yoga é o recolhimento dos meios de expressão da mente para o ser, para a sua essência, para aquele que vê se manifestar de forma autêntica. E esses são os 5 meios de expressão da mente que você tem que usar no mundo de uma forma não perturbada. Ela não pode ser algo que é conectado pelo seu ego, pelo seu arrancar. Ela tem que ser conectado através do seu coração, através do eu dentro de você.
Bom, esses últimos dois, né, o sono e a memória, eles são um pouco mais profundos, mais abstratos. Eu tive que dar um contexto aqui de outras coisas para fazer você entender um pouquinho do porquê da prática. Se você ficou com alguma dúvida, se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo para eu saber um pouco mais. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube, né, Fabiano Benassi, no Facebook, Fabiano Benassi. Se inscreve na minha lista, na minha newsletter lá do site do Universo Yoga. E eu espero que esse vídeo, essa série, agregue bastante para você, que faça a sua prática a partir de agora ser ainda mais profunda, para que você tenha uma conexão muito maior com você mesmo aí do outro lado. Aliás, o que você precisa para praticar yoga é você e você com você e de mais nada, ok? Gente, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, pelos seus comentários. Namastê.